Olá, querido amigo, tudo bom? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Meus amigos, chegamos aí à quinta-feira e nós estamos estudando já quinta e sexta, já que apenas sexta-feira é um estudo adicional. E o estudo dessa semana trabalhou alguns textos do Antigo Testamento que já aponta para o aspecto da ressurreição, então para a segunda vinda de Jesus. Então, bem interessante, até eu já utilizei alguns textos desses em prova de ordenação quando eu fiz em 2015. Então, aí o texto de Jó, do Salmo, né? Salmo 49, Salmo 71, e também o texto de Isaías, bem interessante. E assim, o Antigo Testamento tem várias passagens que nos sinalizam isso, mas também o Novo Testamento. A gente vai ter um momento na lição, vai ter uma semana, algumas semanas que a gente vai estudar só texto do Novo Testamento, mas a lição já traz um aí de Marta, no João capítulo 11, versículo 24, onde Marta, ela falando sobre Lázaro, ela disse, olha, eu sei, quando Jesus fala, né, que Lázaro estava dormindo, que ele ressuscitaria, e aí ele diz, não, eu sei que ele ressuscitará na manhã gloriosa, né? Então, dá para entender que Marta tinha a certeza ali do plano da salvação e da ressurreição, apesar que nem todos assim criam no meio dos judeus, como até a lição traz a referência de Atos, capítulo 23, verso 8, que eram os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, por isso até que tiveram dificuldade em aceitar a ressurreição de Cristo, como na verdade esse é um ponto de discórdia entre os judeus no aspecto de Cristo, que eles veem que Cristo foi importante, mas não o aceita como Salvador e nem aceita a sua ressurreição. E como Paulo diz lá em Coríntios, se a gente crê em Cristo só para essa vida e não crê que ele ressuscitou, a nossa fé é vã. Então nós cremos em um Deus que ressuscitou. E a lição traz aí mais um texto do Antigo Testamento, que é Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, até ali é fechando o livro de Daniel, e deixa claro que é uma mensagem para o tempo do fim. Então por isso que diz que Miguel se levantará. E há várias passagens do próprio livro de Daniel e outros textos também, como você pode observar aí na lição, que deixa claro que Miguel é uma referência a Jesus Cristo. Então Jesus se levantará, e ele se levantará para fazer o quê? No versículo 2 tem algo interessante para nós nesse contexto do estudo da imortalidade da alma. Diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vocês veem que a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala muito sobre o aspecto de duas ressurreições, mas aqui parece que é apenas uma ressurreição. Então aqui a gente acredita que está fazendo a mesma referência daquela ressurreição especial que você encontra em Apocalipse capítulo 1, no versículo 7, onde diz lá que alguns ressuscitarão, até mesmo os que os transpassaram. Vamos lá dar uma lida na Bíblia? Apocalipse 1, verso 7 diz assim, eis que venham com as nuvens e todo olho verão, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre eles, certamente. Amém. Então, aqueles que negaram a Jesus, que estavam ali no momento da sua crucifixão, aqueles que observaram a morte de Cristo e o negaram, eles vão ter esse privilégio de ressuscitar para ver Cristo voltando, mas ali então morrerão novamente. Então vai ser uma ressurreição só para contemplar a vinda de Cristo. E aí, claro, aqueles que vão ressuscitar para a vida eterna é aqueles que vão se unir aos que dormiram. Se você observar aí, não sei se você já deu uma olhada na lição de Jó, eu estudo as duas, eles estão trabalhando dois textos fundamentais para a gente. 2 Coríntios capítulo 5 e também 1 Coríntios capítulo 15. Então, que fala aí sobre a questão da ressurreição e fala justamente que aqueles que dormiram ressuscitarão. 2 Coríntios capítulo 5, até Paulo fala sobre que ele não queria ver Cristo, né? Não queria passar pela morte, mas queria ver Cristo em vida. Porém, ele trabalha essa ideia que muitos serão que ressuscitados. Então, nós cremos também dessa forma. E na sexta-feira, a lição traz uma abordagem aí importante, onde ele primeiro faz analogia aí sobre o aspecto da física, mas eu separei apenas um texto aqui de Ellen White que diz assim, o doador da vida chamará a sua herança adquirida na primeira ressurreição, e até aquela hora triunfante, quando soará a última trombeta, e o vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecido de Deus por nome. Então, todo que dorme, servo de Deus, soldado de Cristo, é conservado como uma joia preciosa.
Deus permite ali você dormir, aqueles que já descansaram, mas um dia ele chamará a vida e esses assim serão transformados juntos com os que tiverem em vida, como um abrir e piscar de olhos, né? Como eu já citei aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 a 55, você vai ver essa questão de ser transformados e ali todos então viveremos com Cristo, ao aspecto do milênio, passaremos esses 1000 anos com ele até a nova terra descer. Você pode acompanhar esse estudo também na nossa linha de estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Já falamos sobre milênio, sobre a volta de Jesus, temas importantes para você aprender a palavra do Senhor, tá bom? A lição de sexta-feira traz algumas perguntas, leia também, compartilhe, mas principalmente aprenda para que você não cometa o erro de criar uma expectativa errada sobre a respeito do aspecto da morte, porque quando a gente morre, não vai direto para o céu, não vai direto para o inferno, mas descansa para ter um encontro com o Senhor. Que possamos então explicar as verdades às pessoas, pregar aquilo que é certo, para que eles conheçam o Senhor e se firmem nessa verdade. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos abençoe, nos guie pelo caminho da salvação, nos ajude a entender a Tua palavra, viver pela fé e fazer aquilo que Te agrada, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Não se esqueça de assistir o nosso devocional. Tchau, tchau.